só pedir para vocês, a hora que for efetuar uma pergunta, para levantar a mão para trazer o microfone para vocês, porque o pessoal tá acompanhando a gente pela internet para escutar o bate-papo assim. Antes de voltar, propriamente dito, eu quero já agradecer a vocês, que fazia tempo que eu não tinha uma turma participativa, assim, interessada. Às vezes você entra dentro da sala de aula, complica a coisa porque você não consegue fazer a interação da turma. Então, é bom para o professor, bom para vocês, e continue assim. E às vezes o conteúdo está aqui, aparentemente, vocês podem folhear a apostila e dizer o seguinte: não tá fluindo o conteúdo. A teoria talvez não, mas na prática, tudo que está previsto no programa vai ser abordado. Tá? Então nós vamos entrar agora propriamente nas regras de retenções. Então aqui nós vamos ver o INSS, nós vamos ver o RPA, nós vamos ver o ISS, quando eu retenho, quando eu não retenho, o que eu faço na Câmara, o que eu faço na Prefeitura, né? Tudo isso. Na Câmara, nós falamos de imposto de renda e não comentamos da Câmara, que a Câmara também, ao invés de recolher uma guia lá, uma DARF para a Receita Federal, ela deve recolher no município. Então, teve uma retenção de imposto de renda de um terceiro lá, segue o mesmo procedimento daquela retenção de vocês do imposto de renda dos funcionários. Recolhe para a Prefeitura. Tá? Então, regras para órgãos, autarquias e fundações e empresas da administração pública. De quem que é a obrigação? É aquilo que nós debatemos já hoje, quando falamos das obras propriamente ditas. Que a obrigação de reter é da fonte pagadora. Então, voltando lá no comecinho, que eu comentei assim, alguns acho que não estavam na sala, que eu falei assim: quando que eu sei que eu devo reter e quando não retenho? Quando eu devo reter é quando é um recurso que eu sei que deve ser pago para outra entidade. Seja um tributo, seja... Eu não posso passar batido. O dinheiro passou, está na minha mão, então eu tenho que garantir de quem é de direito. Então, quando você fala INSS, você fala ISS, que é do município, você fala em outros tributos, você fala nas retenções propriamente dita das consignações. Tudo isto é obrigação de vocês. A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento. O valor retido correspondente a cada tributo ou contribuição será levado a crédito à respectiva conta de receita, seja da União, do Estado ou do município. O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. Só que, às vezes as pessoas pensam o seguinte: não, eu vou fazer um bolão aqui do INSS e vou pagar tudo lá dentro da CEFIP. Separem. O que é de terceiro, tentem criar guias avulsas. Tá? Então tem a retenção do INSS de terceiros lá, tem várias pessoas que colocam dentro da CEFIP, que é os RPAs que a gente vai ver aqui na frente. Quando não for RPA, que não for pessoa física, que for empresa, não coloque na CEFIP. Faça uma guia separada. Então, por exemplo, lá, eu tenho uma empresa que presta serviço de iluminação pública no município. E tem lá dentro da nota fiscal que é para reter o INSS e o valor da retenção do INSS. Eu vou lançar isso na CEFIP? Não, eu vou criar uma guia avulsa para aquela empresa. Professor, e se eu somar todas as empresas que devem e eu efetuar uma única guia? Posso? Pode, mas eu não gosto. Eu prefiro, se eu tiver 10 retenções, 10 retenções. Porque o quê? Para comprovar que eu recolhi para aquela empresa, se a empresa pedir um documento, eu não tenho o valor exato. Eu tenho uma guia que eu somei várias situações e fica naquela mesma situação que já comentamos anteriormente. O que eu fiz, cada lançamento que eu efetuo na tesouraria, automaticamente tem que corresponder a um no banco, para ficar perfeito. Então, eu não posso efetuar 10 pagamentos extra e efetuar um lançamento no banco.
Tem que ter 10 nessa mesma banco. Ah, João, por que você gosta de ser tão trabalhoso com isso, não sei o quê? Para ficar perfeito, não é só por estética, por ficar bonito. É para realmente dar amparo nisso. Base de cálculo. A base de cálculo do imposto de renda corresponde aos somatórios dos rendimentos sujeitos a carnê-leão ou retenção nos meses em que forem efetivamente recebidos pelo beneficiário, considerando-se como recebida a entrada dos recursos, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário. Como regra geral, o rendimento a computar na base de cálculo correspondente à importância efetiva recebida, ressalvados os aspectos específicos para cada tipo de rendimento. Tem algumas pessoas, alguns cidadãos, que chegam lá na prefeitura de vocês e falam assim, não, eu presto serviço em 4, 5 entidades, então não retenho imposto de renda que eu acerto tudo com a Receita Federal depois. Não interessa. Se ela vai recolher 27,5% depois e vai ter que pagar a diferença de imposto, é problema dela. Mas se a prefeitura tem que reter os 15, que é de direito, já digo, dela, tem que reter os 15 de cada um dos itens que forem necessários. Aqui está o nosso famoso. O que é RPA? Recibo de Pagamento Autônomo. É um documento que deve ser emitido pela fonte pagadora, ou seja, quem contratou o serviço de algum profissional, pessoa física, e que não esteja regido pelo sistema DCLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Agora vem especificamente naquela motivação para se contratar um RPA. Ah, porque eu prometi na campanha que eu ia dar emprego para todo mundo, eu vou contratar por RPA. Vou contratar limpeza pública, vou contratar uma série de situações por RPA. Não. Primeiro, não se contrata RPA do que eu tenho no meu plano de cargo e salário. Ah, João, mas o servidor pediu a conta. Contrata o RPA. Dê preferência para a nota fiscal. Se não conseguir, em último caso, é RPA. Em último caso, você terceiriza. Mas, consoante com essa terceirização, com esse pagamento de RPA, abra o concurso. Porque o que acontece? Se alguém questionar esse pagamento, eu tenho um amparo dizendo o seguinte, não, eu contratei porque eu estou efetuando a abertura de um concurso público para preencher a vaga que foi deixada por outro servidor. Então eu tenho a motivação, vai levar 90 dias, 120 dias o concurso, eu vou pagar com RPA 120 dias. Caso eu não consiga contratar alguma pessoa jurídica para prestar esse serviço. Em último caso. Outra coisa, quando contrata por RPA, não é efetuar um pagamento lá, simplesmente o valor e não efetuar desconto nenhum. Só o valor. Tem que recolher o INSS, recolher o ISS. E este INSS do RPA, este sim tem que ir na CEFIP. Quando for pessoa física, dentro da CEFIP. Tá? Este profissional não poderá ter vínculo empregatício com a empresa durante o trabalho que originará as necessidades deste documento. Entretanto, nada impede que futuramente a empresa contrate de outra forma. Agora aqui, tá certo que está gravado, mas a gente tem que falar. Tome cuidado também a hora que for efetuar o concurso, para não ter alguma certa situação assim que aquele contratado pelo RPA passe. Né? Não estou tirando que ele não pode efetuar o concurso. Mas que tipo não fique aquela coisa claramente demonstrada, o edital direcionado para aquela especificação da pessoa, etc. e tal. Por exemplo, eu sou advogado, vamos supor, e eu tenho um mestrado. Daí eu estou prestando um serviço por RPA lá no município. Eu sei que não é de tesouraria, mas é a critério de exemplo, né? Como já pediram para falar de pessoal, que não está no programa, mas tudo bem. Então eu tenho mestrado. Agora eu vou abrir um concurso
dizendo que a prefeitura quer contratar um advogado que tenha mestrado. Qual que é o requisito básico para o advogar? Ter a carteira da ordem. Qualquer coisa além disso é direcionamento. Então, cuidado também com essa situação.